Capítulo 21. Fênix de Fogo Cruel. Os 7 demônios Shurek vão finalmente fazer sua aparição. Talvez todo mundo em certa medida não vão entender as circunstâncias deles. Mas de fato, na China antiga, homens aos 12 anos iriam frequentemente visitar prostitutas. Especialmente jovens homens de famílias ricas. Isso é Doulu Dalu. Todo mundo assim certas pessoas se desenvolvem comparativamente cedo. Hey. No update de amanhã eles formalmente vão entrar no palco. De manhã cedo. Tansan muito cedo já estava de pé. Todos os dias cultivar o olho do demônio púrpuro já havia se tornado uma questão obrigatória. E essa manhã particularmente tinha vários assuntos que ele devia rapidamente resolver. Deixando o dormitório dele e de Oscar. O dia do lado de fora ainda não estava claro. No decorrer do descanso de uma noite, a força interna de Tansan já havia se recuperado. De acordo com as direções de Oscar, ele rapidamente chegou ao espaço aberto onde Zalvuji havia feito o exame ontem, recolhendo suas armas ocultas. Essas armas ocultas não eram fáceis de se criar e ele não podia levianamente descartá-las. Especialmente a seta da besta de tensão das costas adornada por flores e a manufaturação do veneno da sombra atiradora de pó eram ainda mais trabalhosos. A quantidade de tempo consumido não era pequena. Felizmente, as armas ocultas usadas ontem estavam basicamente todas ali. Contado com a visão acurada do olho do demônio púrpuro, ele rapidamente encontrou essas armas ocultas uma por uma, as devolvendo ao seu lugar apropriado. Durante os vários anos na cidade no Odin, Tansan há muito tempo estava amplamente se armando e quando lutando contra Zalvuji ontem, foi a primeira vez que ele colocou completamente em uso toda a sua força usando armas ocultas. No momento, enquanto coletava as armas ocultas, Tansan ao mesmo tempo refletia nos ganhos e perdas nessa luta ontem. O poder defensivo de Zalvuji de fato era muito surpreendente. Felizmente ele não era muito rápido e também não usou seu poder total. De outra forma ele basicamente não teria nenhuma chance. Lidando com tal poder, como ele deveria proceder? Se no futuro novamente confrontando esse tipo de inimigo, que método ele poderia usar para obter a vitória? Todo tipo de pensamentos continuamente passaram pela mente de Tansan. Ele entendia que a cultivação de suas armas ocultas ainda não era puro o suficiente. Isso não iria progredir em 1 ou 2 dias. Nas 100 separações das armas ocultas do registro dos misteriosos tesouros do céu, as armas ocultas no topo do ranking, praticamente todas requeriam o suporte de uma formidável força interna. Se querendo lidar contra poderes em nível como o de Zalvuji, então, com seu atual nível de força, só havia um caminho: fazer poderosas armas ocultas do tipo mecanismo. Por exemplo, as 3 mais aterrorizantes armas ocultas do tipo mecanismo da seita Tang, o Lótus da Fúria do Buda Tang, a Flor de Pera Torrencial e a Pluma de Pavão. Porém, a manufaturação desses 3 tipos de armas ocultas era atualmente muito desafiadora. Cada uma lidando com exigências de materiais que eram todas difíceis ao extremo. Em suas circunstâncias atuais, elas eram basicamente impossíveis de fazer. E também, esses 3 tipos de armas ocultas, embora Tansan tenha manufaturado todas elas antes não tendo nem um pouco de experiência, mas para ele manufaturá-las de novo, cada uma levaria pelo menos o tempo de 1 ano. Isso ainda era assumindo que os materiais fossem encontrados sem dificuldades. Com um suspiro desapontado,
Tang San impotentemente balançou sua cabeça. Nas atuais circunstâncias dele, fazer esses 3 tipos de armas ocultas eram desejos igualmente realistas. Aparentemente, ele só podia trabalhar duro no cultivação, esforçando-se para gradualmente promover a força das armas ocultas. Simultaneamente, ele também precisava melhorar seu equipamento ainda mais, procurando por uma oportunidade de primeiro localizar algum veneno novamente. Tendo apenas o veneno da cobra datura era muito singular. Após juntar suas armas ocultas, Tang San pulou sobre um telhado. No leste gradualmente apareceu a cultivação do qi roxo. A pressão era igualmente uma força condutora. Passando pela batalha ontem, ele já levemente tinha a sensação de que seu poder espiritual havia atravessado o 29º nível e entrado no 30º nível. Se ele apenas fosse capaz de entrar no 30º nível, após um certo período de tempo cultivando o poder espiritual do 30º nível até seu ponto máximo, ele poderia de uma vez ir caçar sua terceira besta espiritual, adicionando mais um anel de espírito. Nesse momento, sua força atual também iria receber um salto qualitativo. À medida que o sol se elevou, Tang San retornou ao dormitório. Atualmente, Oscar ainda abraçava sua colcha dormindo profundamente. De manhã cedo Tang San havia acordado ele para perguntar sobre o local do exame de ontem e ele ainda estava babando enquanto dormia. Pequeno San, acorde. Tang San empurrou Oscar. Vá. Deixe-me dormir mais um pouco, Oscar disse em seu sono. Tang San franziu as sobrancelhas, dizendo: Rápido. Venha. Já não está tão cedo. Você não sabe que o dia é medido pelo amanhecer? Oscar um tanto desamparadamente abriu seus olhos, olhando para Tang San. Eu e você não podemos ser parecidos. Você é um mestre dos espíritos de batalha. Eu sou um mestre dos espíritos ferramenta. E ainda mais do sistema alimento. Eu não preciso do seu tipo de cultivação problemática. Dage. Eu vou pedir que você não me incomode. Me deixe dormir mais um pouco. Tang San impotentemente disse. Então primeiro me diga onde Xiao Wu está. Eu quero ir ver se ela está bem. Oscar disse. Saindo do nosso dormitório. Siga à esquerda por aproximadamente 30 metros. À esquerda haverá uma casa de madeira. É onde Xiao e Ning Hong Hong estão. Eu só preciso te lembrar que a academia tem regras claras. Estudantes do sexo masculino não podem casualmente perturbar as estudantes do sexo feminino. De outra forma, as regras da escola podem ser bem severas. Nossa academia Shurek ocupa 1/3 da área da aldeia. O outro lado é onde os aldeões moram. Normalmente evite ir para lá o máximo possível. A academia Shurek de fato não tinha muito dinheiro. A academia inteira havia alugado 1/3 da área dessa aldeia simplesmente para existir. Os chamados prédios da escola eram todos as anteriores casas de madeira dos aldeões. Isso era tudo. Felizmente a cidade Suotu era comparativamente próxima. Então fazer compras podia ser considerado comparativamente conveniente. Tang San novamente deixou o dormitório. No momento ele já estava com um pouco de fome. Mas comparado a Xiao Wu, essa questão naturalmente deveria ser resolvida em segundo lugar. Rapidamente Tang San chegou ao dormitório de Xiao e Ning Hong Hong. Mas entrar direto? Se fosse apenas Xiao Wu isso não seria problema. Os dois haviam vivido no mesmo dormitório por tanto tempo. Ambos eram irmãos.
Mas tendo uma outra menina era um pouco inconveniente. Tang San hesitou por um momento. Ainda sem entrar. Xiao Wu. Xiao Wu. Sem esperar por muito tempo. A porta se abriu. Xiao Wu caminhou para fora. Ela ainda usava roupas como as de ontem. A parte de sua face levemente pálida. Ele parecia já estar bem. Vendo ela aparecer, Tang San imediatamente soltou um suspiro. Xiao Wu. Você está um pouco melhor? Xiao Wu gesticulou para Tang San ficar em silêncio. Hong Hong ainda está cultivando. Não a incomode. Nós podemos ir conversar em outro lugar. Por alguma razão. Tang San sentiu que a expressão de Xiao Wu hoje parecia um pouco diferente. Agora se realmente havia ocorrido alguma mudança. Ele mesmo também não podia dizer. Originalmente, Xiao Wu já havia acordado no meio da noite. Ning Hong temia que alguma coisa podia estar errada com ele e continuamente se manteve vigiando-a ao lado, esperando até que ela acordasse. Em seguida lhe dizendo o que havia acontecido ontem. Tang San afagou a cabeça de Xiao Wu, dizendo: Ontem foi minha culpa por não ter te protegido bem. Xiao Wu balançou sua cabeça, mostrando sua pequena e fofa língua rosa. Era tão difícil lidar com o professor. Como eu poderia culpar você? Aqui realmente é diferente de Noodin. Aparentemente todo mundo é muito poderoso. Felizmente nenhum no nível de Doulu espiritual apareceu. Tang San, um pouco curioso, disse: Como você sabe que não há nenhum mestre dos espíritos do nível Doulu espiritual na academia? O professor Zhao é apenas o vice-diretor. Talvez. O diretor é do nível Doulu espiritual? Xiao ficou surpresa por um momento. Disfarçando um pouco, ela disse: Eu estou supondo. Afinal, como um Doulu espiritual poderia aparecer em um lugar tão pequeno e tranquilo? Tang San não duvidou disso. Também sem perguntar mais, puxou a macia mão de Xiao Wu, dizendo: Vamos procurar algo para comer. Provavelmente você também está com fome. Ótimo. Eu estou. Xiao Wu assentiu. No momento ela já tinha novamente recuperado sua anterior aparência alegre, tomando a iniciativa em arrastar o braço de Tang San. Os dois recém-chegados, por também desmaiarem por causa de luta de ontem, não sabiam de nada em relação à Academia Shurek. Eles só podiam impotentemente procurar por onde a fumaça da cozinha apareceria, tendo encontrar algum lugar com comida. Essa aldeia não era muito grande. Andando, eles involuntariamente já haviam saído dos limites da Academia Shurek. O lado da Academia Shurek era bem pacífico, mas os aldeões do outro lado já estavam agitados, trabalhando ao nascer do sol. Esse era um costume dos aldeões comuns. Eles precisavam arar os campos para sustentar suas famílias. Como o café da manhã da academia estava em algum lugar desconhecido, Tang San já havia decidido primeiro ir à aldeia para comprar um pouco de comida para acalmar a fome dele e de Xiao Wu. Os dois só planejavam encontrar uma família de camponeses para comprar comida deles. Vendo não muito longe adiante duas pessoas, um homem e uma mulher, brigando sobre alguma coisa. Esses jovens homem e mulher pareciam não ser velhos. A menina parecia ter 14 ou 15 anos. Aparência comum, mas cheia de vigor juvenil.
Vestido simples roupas de camponesa. Devia ser uma menina da aldeia. A jovem estava brigando com um menino que parecia ser até um pouco mais novo. A idade não parecendo muito distante da de Tang San e Xiao Wu. Não muito alto. Embora ele fosse gordo, ele dava às pessoas uma sensação vigorosa. Cabelo curto. Olhos pequenos. Rosto saudável e roliça. Parecendo também ser um pouco fofo. O mais interessante era que sobre seu lábio havia 2 pequenos bigodes. Aparentemente tendo acabado de começar a crescer. Parecendo mais como 2 bigodes de rato. A jovem moça olhou para o pequeno gordo. Olhos revelando uma expressão um pouco temerosa. Ma Onjun. No futuro você não deve vir me procurar de novo. Eu não posso ficar com você. O pequeno gordo disse com uma maneira afetada de falar. Kuihua. Eu não sou bom para você? Por que nós precisamos terminar? Tang San e Xiao Wu trocaram olhares. Ambos vendo uma expressão sorridente nos olhos do outro. Essa criança de fato ainda tinha um amor de cachorrinho. Tão jovem falando sobre terminar e assim por diante. O par não pode evitar pausar seus passos. Olhando absortos para o lado. A cara de Kuihua de repente avermelhou. Você é muito bom para mim. Mas eu realmente não consigo mais te aguentar. Nós somos incompatíveis. Você ainda vai encontrar outras pessoas. E também. Eu sou vários anos mais velha comparada a você. Por favor. No futuro não venha me procurar de novo. O pequeno gordo Ma Onjun irritadamente disse. Como assim me chamado de incompatível? Eu realmente não entendo o que vocês mulheres pensam. Terminar ainda está bem. Primeiro venha comigo de novo. Eu irei terminar com você. De outra forma. Sem chance. Enquanto falava, o pequeno gordo ergueu sua mão para puxar a jovem moça Kuihua. Kuihua. Como um pequeno coelho em pânico apressadamente recuou. Mas a velocidade do pequeno gordo era maior. Ainda segurando sua mão. Kuihua disse implorando. Não. Você não deve. Me deixe ir. No final você não é um homem. Ah. Xiao Wu não continuou assistindo. Pulando no meio com um passo. Pare. O pequeno gordo e Kuihua ficaram simultaneamente assustados. Olhando para ela. Os pequenos olhos do gordo piscaram. Os bigodes de rato em sobre seu lábio tremendo várias vezes. Em seus pequenos olhos uma esplendida luz apareceu. Uma ótima bela garota. Por quê? Você quer substituir ela como minha namorada? Feito. Sem problemas. Eu aprovo. Peidando. Xiao Wu estava irritada. Um pé chutou a mão segurando Kuihua, fazendo ele soltá-la. Seu pequeno arruaceiro. Tão jovem e não seguindo os bons exemplos. Em plena luz do dia você acha que você pode roubar uma filha? Ouvindo Xiao Wu dizer isso, a expressão do pequeno gordo imediatamente caiu. Isso é assunto meu. Você pare de se meter nos problemas das outras pessoas. Desde que você não está exigindo ser minha mulher. De fora. Você. Xiao Wu parecia pronta para socá-lo. Mas Tang San apareceu na frente dela. Você se chama Ma Onjun. Certo. Por favor. Não provoque de novo essa jovem mulher. Tendo as aulas de ontem. Tang San não podia desejar deixar Xiao Wu lutar aleatoriamente.
E ele também vagamente viu que esse pequeno gordo diante de seus olhos não parecia completamente simples. Ma Onjun bufou desdenhosamente. Que tipo de criatura você conta como? Também se atreve a se meter nos assuntos do seu pai. A expressão de Tang San caiu. Você é que pai? Os bigodes de rato de Ma Onjun se moveram. Que está se metendo? Eu sou o pai desse. Tang San se moveu. Mesmo que seu temperamento fosse novamente melhor, ele ainda não podia deixar pessoas insultarem ele assim. Usando de seguidor do caminho dos fantasmas. Um pé chutando o estômago do pequeno gordo. Esse chute continha seu poder, mas ele não o liberou. O controle incomumente inteligente. Se esse pequeno gordo fosse apenas uma pessoa ordinária, no máximo o chute o faria cair para trás. Se ele tivesse alguma capacidade especial, então, o poder desse chute de Tansan ainda poderia ser liberado a qualquer momento. De fato, como Tan-san havia suposto, esse pequeno gordo não era tão simples. Vendo o chute de Tan-san vindo, sem a menor hesitação foi encontrá-lo. Ambos os punhos elevados na frente de seu corpo, bloqueando na direção do chute de Tan-san. No corpo cintilou uma leve luz roxa. Claramente flutuações de poder espiritual. O chute de Tan-san repentinamente foi interrompido no ar, mudando de um chute para um passo, pisando no abdômen do gordo. A velocidade de adaptação do gordo também era rápida. Ambos os punhos elevando simultaneamente, balançando para baixo, acertando na direção do pé de Tang-san. Com um abafado som de pen, Tang-san recuou sua perna. O gordo, também recebendo o chute, caiu vários passos para trás. As duas pessoas inesperadamente se igualavam com não muita diferença. O poder espiritual do gordo parecia ser apenas um pouco menor que o de Tang-san. Isso era tudo. O gordo ficou perplexo por um momento. Originalmente você também é um mestre dos espíritos. Não é de se admirar que você se atreve a se meter nos assuntos dos outros. Eu vou deixar você aumentar seu conhecimento. O que é chamado de força. Enquanto falava, o gordo gritou. Aprimoramento do corpo da Fênix. Ouvindo a palavra Fênix, os corações de Tang-san e Xiao simultaneamente tremeram. Entre os espíritos animais, vários tipos eram especialmente poderosos. Entre esses, um tipo era a Fênix. A Fênix também era chamada de pássaro de 7 cores. O espírito Fênix podia não apenas fazer seu hospedeiro capaz de voar, mas também concedia ataques com poderosos atributos de fogo. Entre os espíritos do tipo batalha de poder, ele era de classe alta. Luz roxa saiu do corpo do pequeno gordo. Seu cabelo curto abruptamente se tornou longo. Além disso, se aglomerando no centro, se tornando um tipo de estilo de moicano. Não apareceram asas, mas aquela luz roxa aparecendo fora de seu corpo imediatamente liberou um intenso calor. 2 anéis de espírito amarelos simultaneamente apareceram de debaixo de seus pés. Nos exposto grossos e sólidos braços, longas penas se espalharam. Ambas as mãos também tomando a forma de garras. Vendo a aparência dele, Xiao Wu caiu em gargalhadas. Tal fênix roliça? Porém eu sinto que ele parece mais com um frango caipira. A atual aparência de Ma Onjun de fato parecia um tanto hilária. O corpo roliço, vestindo longas penas vermelhas e roxas em seus braços.
cabelo ereto. Se falando dele como uma fênix. Talvez ninguém realmente iria se convencer. Ele lembrava mais a uma galinha gorda. Maonjum como se fosse provocado da maneira errada. Estava irritado e agitado. Quem você disse que é um frango caipira? Elevando ambas as mãos. O primeiro anel de espírito em seu corpo abruptamente brilhou. De repente abrindo sua boca. Uma fina chama vermelha e roxa foi expelida na direção de Xiao Wu. A alta temperatura fez o ar se distorcer. A chama roxa e vermelha que não parecia muito selvagem. Jorrando no ar como uma corda de fogo. Cuidado! Tang San balançou sua mão direita. Uma monga vinha azul se enrolou ao redor da macia e delgada cintura de Xiao Wu, puxando ela horizontalmente ao seu lado. Ficado fora do alcance do jato de chamas de Maonjum. Mas Maonjum claramente não pretendia deixá-los escapar só com isso. A chama em sua boca manteve sua combustão por 5 metros de comprimento sem se extinguir, vindo lateralmente na direção do corpo de Xiao Wu. Exatamente como se fosse uma arma de fogo com 5 metros de comprimento. Tang San puxou a mão de Xiao Wu para recuar na velocidade de um raio. Simultaneamente várias gramas azuis prateadas já haviam rapidamente se espalhado dele. Por meio de uma breve observação ele já havia descoberto que a chama de Maonjum devia ter uma temperatura extraordinariamente alta. Mas tinha um ponto fraco. A distância de ataque era apenas 5 metros. Só era preciso restringir seus movimentos. Lidar com ele não seria muito desafiador. Como esperado. Assim que Maonjum pensou em seguir e atacar, ele apenas sentiu uma trava no chão. Ambas as pernas já firmemente enroladas pela grama azul prateada. Uma explosão de intensa dor pungente em suas pernas. Imediatamente seguida por uma explosão de uma sensação de paralisação. Maonjum estava surpreso. Abaixando sua cabeça para ver a grama azul prateada torcida em sua perna. Imediatamente sem a menor hesitação ativando a habilidade do seu segundo anel de espírito. Com um som de pen. A feroz chama roxa abruptamente incendiou seu corpo. O corpo roliço de Maonjum entrou em erupção dessa forma em um flash. Abruptamente se espalhando ao seu redor. À medida que a grama azul prateada prendendo seu corpo entrava em contato com a chama roxa, ela imediatamente entrava em combustão violentamente. Num piscar de olhos se tornando cinzas. Vendo essa cena, Tang San não pode evitar ficar chocado. Ele claramente sentiu que o espírito de Maonjum era aparentemente o inimigo natural de seu espírito. Embora a grama azul prateada, sob o efeito de 2 anéis de espírito, se tornasse extremamente resistente. Como uma planta. Pelo menos agora. O fogo ainda era extremamente assustador. Maonjum com todo o corpo queimando com chamas roxas pareceu ainda mais poderoso. Em seus olhos uma chama irritada entrou em erupção. Com largos passos se apressando na direção de Tang San e Xiao Wu. A chama jorrando de sua boca era como um espírito de fogo encarnado. Minha vez. Não mais retida por Tang San. Xiao Wu já havia pulado. As orelhar fofas tremendo levemente com seu movimento rápido. O corpo inteiro florescendo com luz vermelha. Poder espiritual completamente liberado. Os 10 dedos de ambas as mãos de Tang San ritmicamente se moveram levemente uma vez. Em suas mãos já havia aparecido certa quantidade de armas ocultas. Ambos os olhos com uma luz roxa. Assim que descobrisse que Xiao Wu estava em perigo, então ele iria agir sem a menor hesitação. Embora o espírito desse gordo diante dele fosse bem forte, por já ter entrado em contato antes,
Tan San sabia que seu poder espiritual ainda era um pouco menor que o dele. Incapaz de, assim como os alvos de, bloquear suas armas ocultas. Mao Jun viu Xiao Wu avançando na direção dele. Exatamente o que ele queria. Sem qualquer traço de educação, um jato de chama jorrou de sua boca. O jato de fogo cortando um círculo no ar, bloqueando o caminho para a frente de Xiao Wu. Mao Jun pensou consigo mesmo. Menina morta. Se atreve a me chamar de frango caipira. Porém, sua rara beleza. Eu ainda não posso queimá-la a ponto de estragá-la. Enquanto pensava, seu jato de fogo ficou um pouco mais fraco. O suficiente para machucar, mas improvável de ser fatal. À medida que a temperatura da chama roxa diminuiu, Xiao Wu naturalmente sentiu isso. Esse gordo está começando lenientemente? Ótimo. Então eu também vou ser um pouco mais suave com você. Mao Jun acreditava que Xiao Wu seria machucada quando a habilidade do seu primeiro anel de espírito, Jato de Fogo da Fênix, a atingisse. Mas repentinamente, o corpo de Xiao Wu em um flash se enrolou no ar, simultaneamente se torcendo no ar tão levemente quanto uma pela. O corpo flexível parecendo ultrapassar os limites do corpo humano, passando através de uma fenda no bloqueio de seu jato de foto. O corpo mais uma vez se esticando, já chegando ao lado de Mao Jun. Xiao Wu tinha que força? Sob circunstância onde Tan San não usava armas ocultas, no máximo ele podia garantir um empate com ela. Isso era tudo. Ele ainda não podia deixá-la se aproximar de seu corpo. Embora a habilidade do segundo anel de espírito de Mao Jun, Banho de Fogo da Fênix, fosse uma habilidade de defesa e ataque unidirecional, Xiao Wu já estava coberta por seu próprio poder espiritual. Por um curto período de tempo aguentá-la não era de nenhuma forma um problema. À medida que Tan San assistiu a Xiao Wu alcançar o lado de Mao Jun, as armas ocultas em suas mãos já haviam retornado para o 24 Pontes ao Luar. Essa luta já não tinha nenhum suspense. Certamente, Xiao Wu não deu a Mao Jun nenhuma oportunidade para responder. A figura invertendo ela já havia alcançado suas costas. Ambas as mãos apoiando no chão. Ambos os pés em um flash balançando para cima, pressionando diretamente nos dois lados do pescoço de Mao Jun. A habilidade do primeiro anel de espírito, Arco de Cintura, sendo ativada. O corpo de Xiao Wu de uma vez se arqueou. A luz do primeiro anel de espírito em um flash cobriu seu corpo inteiro. Imediatamente em seguida, seu corpo como um arco da lua cheia de repente emitindo força, abruptamente lançou o corpo de Mao Jun. O efeito da habilidade Arco de Cintura, momentaneamente aumentar a força da cintura da pessoa em 100%. Aumentado a resistência do corpo por 50%. Após 10 níveis de poder espiritual, cada nível adicional aumentaria o efeito de quando usando o arco de cintura por 1%. Em outras palavras, no momento após Xiao Wu ativar arco de cintura, ela foi capaz de aumentar a força da cintura por 119%. Momentaneamente gerando uma flexibilidade suficiente para jogar qualquer oponente do tipo força física com poder espiritual abaixo do 50º nível. É claro. Embora o arco de cintura fosse bom, o pré-requisito para ser capaz de demonstrar todo o seu efeito era necessariamente estar próximo ao inimigo. De outra forma,
Apenas ter força na cintura era inútil. Era muito difícil imaginar que a cintura de Xiao Wu, ainda inferior que a coxa de Ma Hongxun em espessura, seria capaz de emitir esse tipo de imenso poder. Considerando que Ma Hongxun reduziu sua própria chama, Xiao Wu também poderia ser considerada começando lenientemente. Certamente não lançando o corpo de Ma Hongxun diretamente contra o chão, mas jogando ele no ar, dando a ele controle de seu corpo no tempo restante. Porém ela claramente estava superestimando o controle do próprio corpo de Ma Hongxun. Esse gordo no ar com as mãos dançando e os pés balançando rodou várias. Finalmente ainda caindo no chão de bunda. Caindo confuso. Não lutem. Por favor. Não lutem. Ao lado Cui Hua, a jovem mulher, de repente abriu sua boca, com passos rápidos correndo na direção de Ma Hongxun. A chama no corpo de Ma Hongxun já havia se extinguido após ser jogado. Toda sua pessoa com a visão borrada se levantado do chão com dificuldade. Cui Hua ajudou Ma Hongxun a tirar o pó de seu corpo. Como você está? Ma Hongxun bufou e disse. Ainda incapaz de morrer. Pequena coelha. Venha de novo. Xiao Wu de repente pulou onde estava, com dois sons de suu-suu, jogando para longe os sapatos em seus pés. Embora seu poder espiritual tenha retido a maior parte do efeito da habilidade do segundo anel de espírito de Ma Hongxun, banho de fogo da Fênix. Pressionar o pescoço de Ma Hongxun com os pés fez seus sapatos serem afetados pela chama roxa e vermelha. O que deixou Xiao um pouco chocada era que essa chama roxa e vermelha inesperadamente dava um tipo de sensação pegajosa. Após o contato, ela inesperadamente não iria parar de queimar, sem conseguir apagá-la. Ela só podia jogar seus sapatos fora, com um par de expostos claros e pequenos pés parada em seu lugar. Senhorita Cui Hua, você está fazendo o quê? Xiao olhou para Cui Hua que parecia profundamente preocupada com Ma Hongxun e não pôde evitar ficar incapaz de entender o sentido do assunto. Esse gordo não estava previamente intimidando ela? Por que agora ela novamente? Cui Hua disse implorando. Não lutem. Atualmente Hongxun é um bom homem. Nós somos apenas incompatíveis. Isso é tudo. Portanto eu só podia terminar com ele. Vocês podem ir. Eu vou falar claramente com ele. Ma Hongxun irritadamente disse. Não se metam nos meus problemas. Deem-o fora. Falando ele empurrou Cui Hua para longe e mais uma vez correu na direção de Xiao Wu. Apenas como ele estava preocupado em não machucar Cui Hua, ele não usou a habilidade do segundo anel de espírito de novo. Exatamente nesse momento, uma voz surpresa surgiu. Tan-san. Gordo. O que vocês estão fazendo? Tan-san e Ma Hongxun simultaneamente se viraram para olhar na direção da voz. Apenas vendo Daimubai andar na direção deles usando roupas brancas e o cabelo penteado excessivamente cuidadosamente, Xiao Wu bufou. O que é isso? Pergunte a ele. Esse gordo em plena luz do dia intimidou uma menina. Nós, vendo isso, só podíamos ensiná-lo uma lição. O austero Daimubai não pode evitar rir. Xiao Wu. Eu acho que você entendeu errado. Senhorita Cui Hua. Você também não consegue mais aguentá-lo? Cui Hua corou. Assentido. Se virando para escapar. Dessa vez, Ma Hongxun também não a parou novamente. Apenas tinha uma expressão desmoronando.
Tang San andou até o lado de Daimubai, perguntando não convencido. Afinal, o que está acontecendo aqui? Daimubai olhou na direção do gordo, dizendo: Você vai dizer você mesmo ou eu devo fazer isso para você? Ma Onjun lançou um olhar para Daimubai, abaixando sua cabeça, dizendo: Você diz isso. Daimubai gargalhou alto. O que? Você, o inflexível gordo, também pode ficar embaraçado? Ótimo. Eu vou dizer a ele para você. Falando, ele se virou para Tang San e Xiao Wu, dizendo: Se lembra que anteriormente eu te disse que a academia, incluindo eu, ao todo tinha apenas 3 estudantes? Tang San imediatamente entendeu. Você está dizendo que ele é? Daimubai disse acenando a cabeça. Sim. O gordo é a terceira pessoa. Também depois de vocês foi a última pessoa a entrar na academia. O assunto de agora há pouco. Embora sem ver pessoalmente, eu ainda posso adivinhar o que é. Atualmente o gordo também não pode ser culpado. Só podemos culpar o espírito frango caipira dele. Peidando. Seu espírito pode ser frago caipira. Mas o espírito do seu pai é fênix. Mesmo se os ancestrais do seu pai todos tiverem galinha, o meu ainda é fênix. Você nunca ouviu que até um ninho de grama pode ter uma fênix dourada? Ma Onjun disse incisivamente. A expressão sorridente na cara de Daimubai se reduziu. Fênix. Certo. Ele conta como uma fênix. Tang San, esse espírito do gordo é muito monstruoso. O diretor disse que seu espírito é um espírito variante. Espírito variante? Que espíritos deram origem a essa variação? Tang San questionou cuidadosamente. Em relação a espíritos variantes, ele havia ouvido o grande mestre falar amplamente. Quando espíritos variam, só há 2 tipos de circunstâncias. Um tipo é se tornar extremamente formidável. O outro tipo de circunstância é a incapacitação. O grande mestre mesmo havia recebido uma variação amarga. Mas diante dele o espírito desse Ma Onjun claramente era classificado como tipo de variação positiva. Daimubai disse: Eu não sou a pessoa certa para falar disso. Incluindo o próprio Ma Onjun. A resposta é atualmente desconhecida por todos. Nessa aldeia, os espíritos de todas as pessoas são basicamente um tipo de aves domésticas sem qualquer poder de ataque. Eu ainda não sei o que aconteceu. Mas 3 anos atrás o diretor, após descobri-lo na aldeia, trouxe ele para cá. Sua idade deve ser quase a mesma de vocês. Como resultado de sua variação de espírito, o gordo possuía uma capacidade de fogo muito poderosa. Esse tipo de chama também é excepcionalmente monstruosa. Não apenas tem uma temperatura extremamente lata, mas também tem propriedades aderentes muito poderosas. Muito difícil de extinguir. O diretor disse que a variação espiritual mais tarde realmente tem a possibilidade de se tornar uma fênix. Mas esse espírito dele também tem um imenso defeito. Embora a variação trouxe um grande poder espiritual, simultaneamente também gerou certo efeito em seu corpo, fazendo com que suas capacidades em relação às relações de homem e mulher se tornarem extremamente vigorosas. E também com impulsos de apetite são 10 vezes os de uma pessoa comum, se apenas suprimidos e não realizados. Então, a qualquer momento é possível que essa fênix de fogo cruel irá explodir e morrer.
Maonjum apressadamente acrescentou. Fogo cruel não para de aumentar a pressão. Ah,